Fala família, Leonardo aqui passando mais uma vez, agora na parte da tarde desta terça-feira, dia 26/5 de 2026, eu venho te manter atualizado com as últimas informações do Vasco, dia agitado, onde nós ficamos sabendo qual será o nosso próximo adversário pela Copa do Brasil. As oitavas de finais vai ter o confronto Vasco e Fluminense, mas e se eu te contasse que além desse confronto pela Copa do Brasil, o Vasco pode estar enfrentando também o Fluminense nos playoffs da Copa Sul-Americana? Você já pensou, meu irmão? 4 jogos entre Vasco e Fluminense, mata-mata, valendo classificação de competição? Olha, se a gente eliminar eles nas duas competições, caso isso venha acontecer, será que a galera aí vai começar? Não vou nem falar de onde eles vão pular. Para mim poder seguir, parece também que quem pulou nessa cerimônia de sorteio para saber ali os times que irão participar das oitavas de final da Copa do Brasil foi o Admar Lopes, que esteve representando o Vasco da Gama, mas simplesmente ignorou a imprensa, ignorou o torcedor vascaíno, Pedrinho, que não foi para esse sorteio, ou seja, Vasco continua em silêncio, mas a gente vem aqui tentar te esclarecer alguns assuntos, porque nesse sorteio o Lucas Pedrosa gentilmente esteve falando ali ao canal e entre as suas falas ele nos revelou que o Vasco está atrás de 4 reforços. Vou trazer aqui quais são as posições, segundo o Lucas Pedrosa, que o Vasco está trabalhando para poder contratar. Vasco esse que vai ter mais uma semana decisiva, tanto na Copa Sul-Americana, joga amanhã, tá? Contra o Barracas Central, mas também tem um jogo contra o Atlético Mineiro, inclusive tem ingressos sendo vendidos para esse jogo já do Atlético Mineiro. E será que vai rolar realmente o público zero? Para poder finalizar, vamos trazer aqui a tabela do campeonato, a necessidade do Vasco vencer e também uma atualização muito importante sobre a SAF, porque tudo indica que o Vasco está querendo... Vasco não, desculpa, Lamáquia, o Cri Filho, está querendo tirar a política do Vasco de jogada, tá? Já já eu vou te trazer aqui o porquê que até agora esse memorando de entendimento ainda não foi assinado. E novela, hein? Vinheta. Vinheta, Léo. Aí. Voltamos aqui, canal na torcida Vascaínos. Bom, você já viu o confronto, mas antes de eu começar as notícias, deixa o seu like, seu comentário. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, como dizem aí os colegas, né, dos canais vizinhos. Hoje, esse vídeo está recheado de notícias. Então, me dá aquela moral com o seu like, me dá aquela moral com o seu comentário. E você, se ainda não é inscrito, se inscreva. Vamos para aquilo que interessa, sempre agradecendo aqui aos mais de 113 mil inscritos aqui no nosso canal. E tá aí, né, galera? Definido as oitavas de final da Copa do Brasil, aonde nós iremos enfrentar o time do Fluminense. Serão 2 jogos, jogos de ida e jogos de volta. Já já eu falo aqui sobre os outros confrontos, mas tá aqui, ó, para você aí do outro lado, quer saber, né, qual de repente vai ser o dia que o Vasco irá jogar. Tá aqui, ó, jogo de ida, dia 2 de agosto, ou pode ser no dia 1º. Entre o dia 1º ao dia 2 de agosto, pelo menos a CBF está tratando como dia 2 de agosto, é o jogo de ida, o mandante desse jogo é o Vasco da Gama. Jogo de volta também no Maracanã, possivelmente, os 2 jogos serão no Mário Filho, dia 5 de agosto ao dia 8 de agosto. Essas são aqui as datas bases da CBF. Uma novidade é que o Vasco joga o seu primeiro jogo contra o time do Fluminense no sábado ou no domingo. E aí numa quarta ou numa quinta-feira
Na mesma semana já haverá o segundo jogo. Então é uma sequência. São 2 jogos seguidos. E aí, né, rapaz, tem aquela situação que eu falei, que eu vou trazer até aqui um Emerson Rocha, quer ver? Encontro aqui a informação. Aqui, ó. Ainda tem essa possibilidade, ó. O Vasco pode ficar com a segunda colocação do grupo da Sul-Americana e disputar os playoffs. O detalhe é que os confrontos serão disputados em julho, com os jogos de ida no dia 21 ao dia 23, são as datas bases, e o jogo de volta no dia 28 ao dia 30. O primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil é entre o dia 1 ao dia 2. E aí a pergunta que não quer calar, né? Aonde eles vão enfiar o Campeonato Brasileiro aí? E mais um detalhe, agora vamos lá, né? Para Comebol, ó. Comebol Libertadores. Comebol Libertadores. Vou trazer aqui como é que está a classificação dos grupos, tá? Porque se terminar desse jeito, tanto para o Vasco como para o Fluminense, o Vasco pode enfrentar, sim, o Fluminense pelos playoffs da Sul-Americana, dependendo ali da condição do Fluminense, qual colocação ficará em terceiro lugar. O terceiro melhor colocado pega o segundo pior colocado da Sul-Americana. Vamos lá, vou repetir. O terceiro melhor colocado da Libertadores pega o terceiro pior, desculpa, o terceiro melhor colocado da Libertadores pega o segundo pior colocado da Sul-Americana. Então, se o Fluminense for um dos terceiros melhores colocados, e ali no cruzamento, ó, nesse momento o Fluminense só tem 5 pontos. Pode ainda se classificar em segundo? Pode, mas você já imaginou Vasco e Fluminense na Libertadores, na Sul-Americana, e Vasco e Fluminense também pela Copa do Brasil? Seria muito interessante. Os outros confrontos que também vão acontecer na Copa do Brasil é o Internacional contra o Corinthians, o Mirassol contra o Grêmio. Olha o Mirassol eliminando o Grêmio aí, hein? Rapaz, Atlético Paranaense versus Vitória, Atlético Mineiro e Juventude. Parada dura para o Atlético Mineiro, tá? Juventude, gente enjoado para jogar lá em Caxias. E o segundo jogo que decide é lá na Serra. Santos e Remo, Chapecoense e Cruzeiro, Palmeiras e Fortaleza. O Fortaleza também decide em casa. Todos que estão aqui em azul vão decidir em casa. E aí, além de Vasco e Fluminense, para você do outro lado que está me assistindo, qual é o jogo mais pegado na sua opinião? Lembrando que no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense, o Thiago Mendes não vai jogar. Mas se a gente fosse analisar, se liga. Vasco eliminado em 2000, Vasco classificado em 2006, Vasco classificado em 2025. Esses daqui são os confrontos entre Vasco e Fluminense pela Copa do Brasil ano passado, né? Hã? Diz o Dezão que ninguém morre devendo eles. Olha, o Vasco deve pra caramba, hein? Vasco vai ter que morrer umas 30 vezes, porque o Fluminense é o nosso maior freguês. E aí, falando, né, sobre Copa do Brasil e também sobre contratações, o Lucas Pedrosa, que estava lá no Salão Nobre da CBF, juntamente com Cauê, Amadeu, entre outros jornalistas, teve falando aqui ao nosso canal sobre a sua expectativa para a Copa do Brasil e também a sua expectativa para a janela de transferências. E ali ele chegou a revelar que o Vasco está atrás de 4 jogadores, a gente também já tinha falado disso, mas o Pedrosa vem trazendo quais são as posições que o Vasco vai ao mercado, segundo a apuração dele. Vamos ouvir. Vamos lá, Léo. Cara, primeiramente sobre o confronto em si, eu gostei do Fluminense ser o adversário, porque eu acho que o Vasco tem uma característica muito ruim, né, de contra equipes menores baixar essa tensão. Tanto é que a história do Campeonato Brasileiro passa por isso. É um time que pontua mais contra times de G5 do que contra times da parte de baixo da tabela. Então, se tivesse pegado o Remo, com todo o respeito, eu estaria preocupado. Com o Fluminense, eu acho que essa equipe, pelo menos, vai entrar com um pouco mais de atenção.
daqui a 60, quase 70 dias, muita coisa vai mudar. A gente não Verdade. sabe se o Renato continua, a gente não sabe se o Zubeldia continua. Os jogadores no Vasco continuam também, né, Pedro? Exato, e aí vai ter a janela de transferências. Na minha opinião, aí vou trazer uma informação aqui, são 4 posições prioritárias que o Vasco tem aí para essa janela. Lateral esquerda, zaga, volante e atacante, camisa 9. Primeiro ele vem dizendo sobre esse confronto, que o Vasco vai encarar um time de uma camisa maior e às vezes o Vasco parece que entra dormindo. Pelo menos foi assim, tá? Contra o CSA. Foi assim o nosso último jogo de Copa do Brasil contra o time do Paysandu, onde o Vasco ganha lá de 2-0 e joga em São Januário. E ali deixa os caras empatar depois de estar vencendo por 2-0. E o ano passado também, né? Olha, o ano passado contra o Operário foi um Deus nos acuda. E por incrível que pareça, o Vasco tem se comportado melhor até no Campeonato Brasileiro com os times da parte de cima da tabela. Agora, sobre contratações, lateral, um zagueiro, um lateral esquerdo, ou seja, né, Piton e Cuiabano, a gente não sabe, tá? E ainda tem um detalhe, que vem um lateral lá do América Mineiro, o Vasco deve de utilizar mais esse menino a partir do ano que vem. Possa até ser que ele ganhe oportunidades, mas o Vasco, eu acho que ele entende que precisa de um titular, porque o Cuiabano é instável. E o Piton, bom, o Piton ninguém aguenta mais. Aí vamos lá, mais um volante para poder ajudar o Barros, para poder ajudar o Thiago Mendes, porque hoje, né, nós temos o Tietê e o Hugo Moura. O Hugo Moura ainda quebra um galho, mas o Tietê, olha, deve de sair também o Matheus Carvalho, o JP não caiu nas graças da galera e a gente vai para o ataque. Hoje tem o Spinelli, que começou a oscilar. No início, aqui na sua chegada da temporada, ele foi até bem. Ontem não, cara, um jogo de domingo contra o Bragantino, perdeu uns 2 gols incríveis. Então o Vasco entende, ou pelo menos não tem confiança, e esse não é um planejamento do Renato. Já já a gente vai te atualizar sobre o Renato. Mas parece que o Vasco não tem confiança também na situação de ter um camisa 9 que não consegue ser um goleador. E a gente está precisando de um goleador. Quero agradecer aqui desde já o Pedrosa, também lá a Casé TV, que nos cedeu. O Pedrosa iria falar até mais, sabe, do que ele falou. Iria trazer também ali o panorama dele sobre, além de reforços, SAF, sobre a diretoria e tudo mais. Infelizmente, a bateria lá do Amadeuzinho caiu e a gente não conseguiu extrair mais algumas informações do Pedrosa, mas desde já estamos aqui agradecendo aí pela moral, por ter falado aqui ao canal, juntamente ali com o Cauê e o Amadeu. Ele estava lá no Salão Nobre da CBF. Para mim poder seguir, isso aqui é a reação do tricolor quando sabe que vai enfrentar o Vasco. Ué, não entendi não. Por que a Bárbara ficou nervosa desse jeito com o Vasco e Fluminense? Donan deu um sorrisinho. Aqui é a reação do tricolor, sabendo que vai pegar o Vasco. Um jogador acima da média aqui no Fluminense. Meu Deus. Que houve? Primeiro confronto Fluminense e Vasco. Mentira. Ah, véi. Sério. Tá bom, né? Eu não quero mais fazer esse programa hoje, não. Vocês estão me trollando, não estão? Isso é sério? Verdade, já estamos marcando aqui. Ah, gente. Um jogador. Agora, a pior coisa que tem é a dor de cotovelo aqui. Os caras querendo desmerecer o sorteio da Copa do Brasil. Sabe por quê? Os dois... Não, vai ter um confronto, tá? Esqueci, cara. De última hora vai ter um confronto, né? Oitavas sem final da Copa do Brasil. Flamengo e Botafogo. A reação dos caras. Você já falou, quem é o favorito, quem pegou moleza, quem pegou carne de pescoço, quem vai ser campeão praticamente. Então, tá tudo resolvido. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer, porque isso aí é em agosto. Estamos em maio. Olha quanto tempo falta. Se o Flamengo tivesse se classificado, o discurso seria outro, né? Gente, hoje é 26 de maio. Isso vai ser em agosto, 1º de agosto. Tem muito tempo. Não sei qual vai ser o jogador que vai estar em cada time, quem vai ser vendido, quem vai ser contratado, qual vai ser o técnico. A gente não sabe nada. Rapaz, linguinha de cobra fica doido. Mas tá aqui uma arte em homenagem. Detalhe, local da partida. Aí, ó. Sofá de casa, tá aí, ó. Oitavas sem final. Confronto definido. Ai, eu adoro isso, cara.
E aí vai comentar de quê, né, Maurinho? Vai comentar de quê? Né? É assessor de imprensa dos caras, os caras não estão, e o Botafogo entrou de gaiata aí, né? Todo carinho ao Botafogo, mas nessa hora respeito zero. E tá aqui em falar em respeito, né, galera? Olha, em falar em respeito, a Admar chegou. Entrou mudo e saiu calado, tá? Tá aí a imagem lá do Cauê. Olina? Assim ele entrou. Ué, Léo, mas não é o mesmo vídeo? É, mas assim ele saiu. Cauê falou que nem viu o homem indo embora, tá? E aí, falar em ir embora, se lembra que nós apuramos a respeito aqui do Renato Gaúcho, que de repente possa ser que não fique? É. Joel Silva corroborou, além da jornalista da Globo, Joana de Assis, agora o Joel Silva, não está descartada a possibilidade de Renato Gaúcho pedir demissão após a partida contra o Atlético Mineiro no domingo, mesmo com a vitória ou uma possível derrota. O entendimento do Vasco é que Renato não está convicto de que ficará no clube após a Copa do Mundo. Por isso, o jogo contra o Atlético Mineiro pode ser o último de Renato à beira de campo do Vasco. Eu falei isso na nossa live à noite. Vasco pediu para o Renato ficar, porque faltaria 2 jogos e não teria como trazer um técnico agora em 2 jogos tão importantes. Vai até aí o jogo contra o Atlético Mineiro, depois, se ele quiser ir embora, o Vasco vai ter tempo da parada ali para a Copa do Mundo para ir atrás de um treinador. Aí nós trouxemos isso aqui, ó 1h15 da manhã do dia 25 de maio. 1h15 da madrugada de domingo para segunda-feira. Outro ponto importante é que a permanência do treinador ainda não é 100% garantida. O Vasco conta com o treinador, mas não descarta a saída de Renato Gaúcho. E já está atrás de alguns nomes, além do Vojvoda, o Crespo também é um nome que tem sido debatido, tá? E para a gente dar seguimento, Marino, hein? Foi nas suas redes sociais ali dar uma resposta depois de ter tomado um quadro das torcidas organizadas cobrando ele na porta do CT. Como era de se esperar, e por ser eu, claramente eu já sabia que o que aconteceu hoje no CT do clube ia ter muita repercussão no meu país. Infelizmente, na Colômbia, eu me defendia jogando aqui, mas queria dizer aos meus amigos que ficam me perguntando que eu estou bem, que não aconteceu nada, graças a Deus. O Marino foi lá falar com a galera que estava preocupada com ele. Bom, ele já entendia que ia ter toda essa repercussão na Colômbia, por ele ser considerado lá, mas ele tranquilizou ali as pessoas que estavam buscando informações sobre o bem-estar dele. Não, tá tudo bem, não aconteceu nada. Graças a Deus, o Marino teve também reagindo a outras coisas nas redes sociais, mais uma vez. Não vou trazer aqui essa parte, porque eu acho que o Marino curte tudo, tá? Tudo que escreve lá, o Marino vai lá e curte. Bom, e eu quero saber se você vai curtir Vasco e Atlético Mineiro. Esse jogo é domingo, tá? Se nada mudar. Os ingressos começaram a ser vendidos hoje. A não ser que você esteja nessa campanha, né, do público zero, vá lá, corra, garanta seu ingresso. Esse jogo será domingo e aí eu estou aqui em dúvida. Vamos ver se realmente a CBF vai manter jogo no Maracanã. O Brasil joga no Maracanã se despedindo, com destino é a Copa do Mundo. E o Vasco joga em São Januário. Se não me engano, o jogo do Vasco é às 16 horas do domingo. O jogo lá da Seleção Brasileira é às 18 para 19 horas. Bom, aqui está a tabela do Campeonato Brasileiro. O Vasco vai ter que bater o time do Atlético Mineiro para dar um salto na tabela e pelo menos ver se termina ali na 10ª colocação, na 11ª, porque tá ruim as coisas, hein? Vasco está a 2 pontos fora da zona de rebaixamento.
E aí, para mim poder finalizar, tá aqui, ó, para quem está perguntando sobre a SAF, atualizações importantes sobre a SAF. Como trouxemos em primeira mão no dia 8 de maio de 2026, o Vasco está muito próximo de apresentar o MU ao Conselho Deliberativo. Contudo, alguns pontos estão sendo debatidos. Primeiro, acordo de acionistas. Ele serve para blindar o clube e garantir que as promessas de venda sejam cumpridas. O investidor tem sido resistente a tal acordo. Parece que o Crefilho ele não quer ficar na mão do associativo. Segundo ponto são as cadeiras no Conselho Fiscal e o número de cadeiras no Conselho Administrativo ou da administração. Outro ponto de divergência entre a diretoria e a equipe de La Máquina. Parece que eles querem dar uma enxugada no associativo na SAF do Vasco. Contrato ser debatido em juízo, caso de descumprimentos no entendimento dessa politicada. Vamos supor, o cara entrou, achou que o La Máquina, o Crefilho lá, descumpriu o contrato, entrar na justiça comum por qualquer coisa. Eles também estão buscando isso não acontecer via justiça comum, como o associativo fez com a 777. Qualquer discussão teria que ser feita na Fundação Getúlio Vargas. E aí quer dizer, ó, vamos lá, ó. Internamente, entende-se que o investidor tem buscado esticar a corda para ter a menor interferência possível do associativo na SAF do Vasco. Os caras não querem lá, os políticos, metendo o bedelho aonde não é chamado. Pessoas ligadas às negociações se mostram otimistas e acreditam que o negócio irá ser concretizado. Então aí é o Marcos La Máquina, junto ali com os seus pares, entendendo que a política do Vasco, e aí eu apoio, tá? Tem que passar bem longe, depois que assinou tudinho, que tiver tudo preto no branco, tudo certinho, vaza! Deixa o Vasco andar. Porque se a política fosse boa, nós não estaríamos devendo aqui mais de 2 bilhões, tá? Não estaria essa guerra todo ano para poder assumir o poder. Mas aí deixa a sua opinião sobre tudo que nós trouxemos aqui e não esqueça, não se esqueça. Encontro marcado aí, né, entre o Mingau e Faísca. Né? Oitavas sem final da Copa do Brasil. E o BAP, hein? Aí eu aqui na minha inocência, rapaz, mas o BAP não foi hoje também, hein? Tá boicotando. Não, Léo, o BAP não foi porque o Flamengo não tá classe. O Flamengo não tem. Nem o Textor também foi. Os dois vão marcar um encontro em qualquer birosca para poder secar o Vascão. Bom, tô metendo no meu pé. Beijo no coração. Mais tarde eu volto. Super live. E olha só, vou trazer uma informação exclusiva na live da noite, referente ainda à SAF do Vasco. Quer saber? Cola aqui à noite. Por enquanto é só. Beijo no coração. Deus abençoe você e sua casa, no nome do Senhor Jesus. E mais uma vez quero agradecer aqui o Lucas Pedrosa, que esteve ali, atendeu o canal, falou aos nossos inscritos. Obrigado aí pela moral. Que Deus também te abençoe, Lucas Pedrosa. Continue aí, né? Te abençoando na sua carreira de sucesso. E também mandar um abraço aqui pro Cauê e pro Amadeu, que na medida do possível, mesmo com tantas limitações. E aí o Admar, caladinho, ó, boquinha de siri, foram ali e fizeram também um belo trabalho. Por enquanto é só, galera. Já já eu volto para mais uma super live. O que foi?